Vou falar sobre o Montenegro. Saiu uma notícia, Falcão, não sei se eu botei aqui, vou botar aqui. Isso aqui eu printei do Fogão Net, repito, né? A notícia não é do Fogão Net, o Fogão Net fez o clipping do lance e do Terra, ok? Então vamos lá. O balanço financeiro do Botafogo, divulgado pelo clube na noite da última sexta-feira, mostra que o valor da dívida referente a pessoas físicas diminuiu de 2019 para 2020. Muito disto se deve a Carlos Augusto Montenegro, que perdoou o Glorioso de uma quantia acima de 8 milhões. O lance apurou que o ex-presidente perdoou uma dívida de 8.234.000, como constava no balanço divulgado no ano passado. Agora, o Botafogo nada deve à pessoa física de Carlos Augusto Montenegro. Indo direto ao ponto, Falcão, eu não sei da onde... Eu gosto desse negócio assim, nós confirmamos... Ele já fala lá assim, o lance apurou. Com quem? Com quem que ele apurou isso? Queria que botasse o nome do repórter com quem ele falou. Ou o próprio Montenegro, né? Pois é, você falei com o Montenegro confirmou, falei com alguém do clube, o clube confirmou. Eu queria que ele dissesse, porque assim, qualquer um agora é jornalista. Qualquer um fala o que quiser, sem nenhum tipo de respaldo. É uma vergonha o que está acontecendo. Eu queria entender, eu queria que ele dissesse para mim aonde que ele viu isso no balanço. Quer dizer que ele vai no balanço, ele diz lá, fui no balanço e não tem mais essa dívida. Significa que ele perdoou? Não, amigo, não significa que ele perdoou, não. Que para ter perdoado, você deveria ter encontrado esse valor na receita. Porque não está no resultado do Botafogo. Tipo assim, eu tinha uma dívida, o cara me perdoou. Então eu tive uma receita, porque antes eu tinha uma dívida com o cara, ele me perdoou, ele me fez uma doação. Ele fez uma doação de 8.200.000. Então essa doação teria que aparecer no balanço do Botafogo. Eu preciso dar notícia para você. Terra, lance, jornalistas e pessoal que está multiplicando, que está divulgando essa informação. É mentira. E digo mais para você, como é que o cara viu isso, Falcão? Olha que coisa interessante que vamos chegar lá. E vamos provar por quê, tá? E nós vamos provar por quê. Aguenta aí que nós vamos provar por quê. Então, só na largada para a galera entender, tinha dívida de 8 milhões em 2019 e 2020 apareceu como zero. E aí saiu essa notícia dizendo que o Montenegro perdoou. Se ele tivesse perdoado, esse valor teria que estar como receita no balanço, como doação. É como se ele falasse assim, olha, é o seguinte, não precisa me pagar e, sei lá, faz uma carta de próprio... Perdão de dívida. Perdão de dívida, não precisa me pagar, eu abri mão. Mas isso tem que estar no balanço, certo? Claro. Vou perguntar para você, que é um rapaz que trabalha na Caixa Econômica, que faz empréstimo lá, e que tem muito picareta que não paga. Ou não paga porque é picareta, ou não paga porque não teve condições, teve algum problema. O que a Caixa faz? Às vezes faz um feirão e dá um perdão de 90% da dívida para pagar 10%. Está em aberto lá, tá valendo, tá rolando até junho. Então, não é isso? Então, aí o que acontece? Pergunta a você, como é que aparece no balanço da Caixa Econômica Federal? Para despesa, né? Está lá na despesa da Caixa Econômica, porque houve um perdão. É isso que o Montenegro deveria fazer na declaração de imposto de renda dele ou da empresa dele, não sei de onde ele botou esse dinheiro. E no Botafogo, ao contrário. A pessoa que que recebeu o desconto, para ela é uma receita. Então, ela deveria colocar que teve um perdão de dívida, né, como uma receita. E não tem no balanço. O Rodrigo Ramiro botou, esse perdão não pode ter vindo esse ano, ou seja, vai vir no próximo balanço? Não, porque senão ainda teria que estar como dívida lá, né? E zerar agora, né? E vou mostrar aqui. E aí o que acontece? Não, mas tem explicação para isso tudo. E nós vamos mostrar o vídeo. Quem foi o rapaz mesmo que perguntou? Rodrigo Ramiro. Rodrigo, obrigado pela participação aqui, mas vamos te mostrar a prova de que não houve perdão. Tá? Aí o que acontece? Olha aqui, Falcão. Isso aqui é o endividamento das pessoas físicas do Botafogo. Balanço atual. Né? Aí você vê aqui, a pessoa está vendo aqui, vamos botar aqui consolidado ou controladora, tanto faz, tá? Está marcadinho de azul. Eu marquei 2 caras, Carlos Augusto Montenegro e Juliano
Juliano Pacheco Bertolucci. Os únicos que estão zerados, ó. Os 2 que foram pagos. Só teve 2 pagamentos. 2 que zeraram, vamos dar, mudaram de posição. Quando você olha aqui na movimentação da conta, ó, 84 virou 68, a dívida caiu. Caiu exatamente nos 16 que foram pagos aqui, ó. Que o resto é praticamente igual, é atualização, é amortização de dívida. Só houve duas pessoas físicas que receberam. O seu Carlos Augusto Montenegro recebeu integralmente, e o seu Juliano Pacheco Bertolucci também recebeu integralmente seus valores. Eu não sei quem é que planta a notícia. Eu acho até que o Montenegro deveria ter vindo a público e dito o que aconteceu de verdade. Tomara que ele chegue lá agora, emita um cheque de 8 milhões de reais e entregue para o Botafogo em 2021. Mas em 2020 não é verdade. E eu já cheguei por várias fontes, tá? Por várias fontes. E vamos mostrar para todo mundo da boca do próprio Montenegro. Da boca do próprio Montenegro. Em maio do ano passado, Falcão, nós questionamos, por acaso, nós questionamos... um ano atrás, né? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano atrás, exatamente isso. A gente perguntou sobre 2 pontos. 2 pontos. Eu até levantei, olhando o balanço do ano passado, eu até comentei sobre isso, e aí eu vou trazer aqui, estamos com quase 400, 385, e estamos com 400 aqui ao vivo. Eu perguntei 2 coisas. Vou botar aqui. Uma sobre o Bertolucci e uma... Eu até citei ele por acaso. E ele voluntariamente falou. Não foi eu que perguntei. Eu citei... Gágio, só para olha o que o Rangel colocou. Doação tem que ir para o balanço, inclusive tem tributação especial, gera imposto. E ainda mais, deveria estar listado como partes relacionadas. Perfeitamente, o Rangel, exatamente isso. Tem que ser tributada no Botafogo, sem dúvida, não tinha que ser tributada no Botafogo, mas não está no balanço, Rangel, exatamente isso. Não está no balanço. E agora nós vamos mostrar o vídeo. Prestem atenção. Tem 2 vídeos. Um que fala, o Montenegro fala sobre ele, o empréstimo dele, no ano passado, quando ele veio aqui na Rádio Botafogo, e depois ele fala sobre o Bertolucci. Prestem atenção, ok? Esse cara é empresário, agente de futebol, conhecido no mercado e tal. O que me causou estranheza, obviamente, e a estranheza... Também, né, Gás? Oi? Na casa dos 8 também, né? É 8 milhões e 600. 8 milhões em dezembro. Hoje está em 6. Não, beleza. Aí a minha pergunta é a seguinte: todos eles estão aqui, inclusive o senhor já sabia que o senhor não tem garantia nenhuma, mas quase todo mundo aqui não tem garantia firme nenhuma. O Botafogo não tem o que dar garantia, né? Exceto passe de jogador, né? Ou alguma coisa nesse sentido, negociação. O Juliano Bertolucci, quando emprestou dinheiro para o Botafogo, foi vislumbrando a venda de algum jogador, tipo agora o Luiz Henrique ou o Marcelo Benevenuto, nessa história? Porque o que levaria um empresário a botar 8,6 milhões no Botafogo sem nenhum tipo de garantia? Não, o dele não teve jogador de garantia. O que ele teve de garantia foram avais pessoais, inclusive o meu. Entendeu? Agora, quando o empresário do tamanho dele, eu acho que talvez sejam os 2 maiores do Brasil, o Bertolucci e o André Cury. Isso. Tem uma entrada muito forte na Europa, etc. Faz uma coisa dessa, óbvio que está querendo uma parceria. Então, nós já conversamos com ele, e essa talvez seja... Assim, eu parei, o corte está proposital, Falcão, porque era o que interessava. Primeiro ponto, Bertolucci. Né? Ele fala que o Botafogo recebeu o dinheiro emprestado dele, não tinha garantia, e a garantia sodiou. Ele avalizou, ele assinou como garantido. Ele e outros botafoguenses deram aval para esse empréstimo do Botafogo, porque ninguém bota dinheiro no Botafogo se não tiver garantia. E ele citou que o Luiz Henrique, que logo após foi vendido, não fazia parte dessa garantia. Exatamente, não tinha garantia. Porém, magicamente, né, ele, nesse momento, ele só devia 6 milhões para ele. Ele disse que já tinha pago 2,600, faltavam 6 milhões de reais só, ele diz aí.
E aí, magicamente, Falcão, não sei de onde surgiu esse dinheiro, mas deve ter sido uma outra doação, ele é pago integralmente, não tem mais dívida. Por que foi pago integralmente, Falcão? Está aqui, né? Desculpa. Está pago integralmente. Por quê? Porque se não pagasse, quem ia pagar seria o seu Montenegro. Porque ele sabe muito bem disso. Ele sabe que se não pagasse o Botafogo, não pagasse, esse dinheiro fosse utilizado para uma outra coisa, o cara ia acionar os avalistas. Ia começar do maior para o menor. Vai na conta do Montenegro. Tem 8 milhões? Deve ter, né? Pega o dinheiro todo e fala, agora você vai lá e cobra dos outros, amigo. É assim que funciona. O que ele fez? Não. Farinha pouco, meu pirão de... Ele ainda fala depois, só faltava eu ter que pagar, eu deixei aqui, só faltava eu ter que pagar também esse negócio do Botafogo. Esse é do Bertolucci. Então, o cara selecionou, só para completar aqui, Falcão, ele selecionou um credor para pagar. Ele não pegou assim, eu devo a todo mundo, vou pegar o dinheiro, vamos dividir para todo mundo em partes iguais. Não. Selecionou um credor para pagar. Pagou. Por quê? Porque o aval era dele. Eu não vou discutir se está certo ou está errado. Ele fez. Fala aí, por favor, Falcão. Depois nós vamos do... Não, eu queria falar que agora é o importante, o ponto que a gente vai colocar agora do próprio falando da sua dívida, né? Montenegro falando da sua dívida. E agora, Falcão, a gente vai botar agora aí, preste atenção no que ele fala espontaneamente. Vamos botar aí. Queria fazer uma pergunta para o senhor, e aí depois o senhor responde como puder. Dentro do balanço do Botafogo, uma coisa me chamou bastante atenção, além de tudo que a gente já sabe, que o Botafogo negociou tudo que era possível em relação a crédito para poder botar dinheiro para dentro, antecipou a opção de coisa e tal. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando a gente olha a lista das pessoas que emprestaram dinheiro para o Botafogo, além do senhor, né, que só tem lá 8 milhões de reais, tinha, né, pelo menos, em dezembro, né? Vamos olhar os números de dezembro, não, números de dezembro. Graças a Deus, hoje é 1,8, já me pagaram. Beleza. Já me pagaram 6,2, então é 1,8. Beleza, maravilha. Significa que a gente reduziu a dívida. Mas entrou um cara lá que eu não sei se reduziu ainda, que é o Giuliano Bertolucci. Ficou claro o que ele falou? Graças a Deus já me pagaram 6,2. 6,2. Era 6 ponto alguma coisa. Só me deve 1,8. 1,8. É 6,4. Me deve 1,8, que era 8,2. Me pagaram 6,4 e falta 1,8. E aí o balanço, não surpreendentemente, claro que não é surpresa para ninguém, veio zerado. Porque pagaram tudo para o Montenegro. Agora, assim, como é que alguém, em sã consciência, um repórter, bota um negócio desse, diz que analisou o balanço, apurou... É por isso que eu falo para o torcedor botafoguense, não se deixe enganar pelas notícias, elas são plantadas por quem querem, por quem quer fazer. Esse negócio é igual aconteceu com relação ao plano do Gustavo. Né? Soltaram nas mídias alternativas para pressionar, o negócio acabou saindo, tá bom, não vamos discutir, mas aí precisa variar, precisa apurar, como foi feito por alguns colegas aí, que apurou o negócio. Colega que eu digo no sentido de estar aqui na mídia alternativa, porque eu não sou jornalista, nós não somos jornalistas. Como é que alguém bota uma informação dessa publicamente, repercute e deixa como está? O seu Montenegro, com todo o respeito que eu tenho por ele, pelo que ele diz que já fez para o Botafogo, realmente, ele paga a conta de água, ele compra a bola, ele paga a conta de luz, mas o dinheiro dele saiu de lá, velho. E é dele, tá certo. Só que tem um problema. Eu preciso falar para ele que tem gente devendo lá desde 2014, por exemplo. O próprio do César aqui, 2014, diz que tem dinheiro lá que não recebeu, 140 mil reais. Né? Os irmãos Moreira Salles, 2018, isso que já renovou. Que ele, inclusive, reclamou, tá lá, 50 milhões ainda para serem pagos a ele, e ele já pegou os 8 dele. E que, assim, que fique claro que o dinheiro ele emprestou e ele tem lá o direito de receber. O que a gente não está questionando não é isso. Primeiro, a gente está questionando a informação, dizendo que é doação horas depois de sair o balanço com ele zerado. E depois a gente está questionando por que esses dois foram pagos integralmente. Botafogo falido, palavras do próprio Montenegro
Em 2020, ele falou várias vezes que o Botafogo, falido, pagou 16 milhões de reais a 2 pessoas. Inclusive, a época que falava que era falido, dizia que estava negociando com credores para ter um desconto para a SA conseguir um valor menor para se pagar para essa galera, chamando para negociação, contratando empresas de jurídicas para poder negociar. E ele poderia ajudar bastante nisso. Se realmente acontecesse isso, se ele fosse lá o avalista, se ele tivesse esse poder de doar esses 8 milhões para o Botafogo, diminuiria também lá o nosso custo. Então, assim, esse é o ponto. Porque daqui a pouco aparece uma outra informação dizendo que o dinheiro eu devia mesmo, tinha que me pagar. Ok, ninguém está contestando isso. Estou contestando uma pessoa que trabalha, ele não assinava, mas ele trabalhava pelo Botafogo. Trabalhava pelo Botafogo, sabia dos números do Botafogo, vendia que o Botafogo estava falido, que o Botafogo não tinha um centavo, que pagou bola, pagou teste de Covid, fez o escambau A4 no ano que ele julgou como o ano da virada, o ano histórico, que estavam 24 horas de forma incessante buscando investidores, pegou 16 milhões e pagou a 2 pessoas físicas. É exatamente isso, Falcão. E ele escolheu quem pagar. Ele pegou o dinheiro do clube. E veja bem, ele não era... ele era membro do comitê de gestão, ele não era dirigente. Ele nem tinha poder... Imagino eu que ele não tinha nem poderes para assinar cheque para mandar pagar. Eu não vou nem entrar no mérito, mas ele, junto com o Mufarrege, junto com os diretores, com os dirigentes da época, fizeram o pagamento direto para ele. Cara, o fato é, Falcão, não tem explicação um negócio desse. Como é que uma notícia dessa é dada e não acontece nada? Daqui a pouco ele vem dizer uma notinha, não erramos o negócio. Não errou, cara. Foi má intenção, não tem outra explicação. O cara que bota uma notícia dessa, dizendo que olhou o balanço e confirmou a informação e que o Botafogo, que o cara doou o dinheiro, alguém está mentindo, né? Não seria a primeira vez que o Montenegro estivesse falando uma inverdade. Mas ele falou aqui que recebeu. Vai desmentir? Então, assim, está errado o balanço. O Botafogo acabou de publicar o balanço, sem ressalva. Está errado? Não, o cara viu o fluxo de caixa. O cara viu o pagamento lá, você pode ter certeza que ele viu. O balanço do Botafogo está um primor. Está um primor. Aliás, Rangel, diga-se de passagem, né, a qualidade da informação do Botafogo, inclusive do participação dos... que eu vi lá no balanço do Flamengo, de participação do clube nos direitos econômicos do jogador, o Botafogo botou nominalmente. O do Flamengo, ele bota assim, ó, jogadores de entre 10% e 20%. Aí bota uma quantidade de jogadores. Ele não bota quanto é que tem do Gabigol, quanto é que tem do Bruno Henrique, quanto é que tem do Pedro. Não diz lá nominalmente que tem, né? Eu acho que é uma evolução que o Flamengo pode fazer também. E o Botafogo virou, na minha opinião, quase um benchmark. Eu vou dar comparada com os outros lá, mas, cara, virou um balanço digno. A gente que criticava bastante, o próprio espero que venha essa ressalva no sentido do próprio Capello, que sempre cobrava isso. Eu acho que tem que se fazer um elogio, sim, a essa publicação. Não sei nem se fez, tá? Eu vou dar uma olhada depois, mas porque realmente é muito digno. Agora, não pode um repórter, o que se diz repórter, né, do Terra e do Lance, falar que o cara doou o dinheiro para o Botafogo, cara. Assim, é inconsequente. Então, assim, ó, preciso dar notícia. Não foi o Montenegro que falou que doou, então não posso falar que ele mentiu, mas ele não desmentiu publicamente. Ele poderia ter falado assim, recebemos uma notinha aqui na redação, uma ligação do Montenegro. O Montenegro disse que não doou, mas não houve. Pode ser que ele não tenha lido, acho pouco provável, mas o fato é, direto ao ponto, Montenegro não fez nenhuma doação de 8,2 milhões de reais. No que está no balanço do Botafogo não aparece. Ele pode ter doado em 2021. Em 2020 não apareceu dinheiro nenhum.